tarde, Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Bom, na aula de hoje, para a turma da terceira série do ensino médio, a gente vai estar estudando o capítulo 8, Herança Quantitativa, da Biologia 1, do livro 3 de vocês, tá bom? Bem, primeiramente, vou dar uma abordagenzinha rápida. Vocês já devem ter visto um gato, ou até mesmo uma pessoa com olhos de cores distintas? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou mesmo com íris de cores mistas, que tem a dar aquele tom mais esverdeado para um castanho, para um mel, de certa forma. Então, esse fenômeno é chamado de heterocromia. E pode ser resultado de lesões de tecidos, pode ser resultado de uso de medicamentos ou fatores genéticos. Bem, só que a cor dos nossos olhos ela é consequência de depósitos de melanina, ok? E só um minuto. De depósitos de melanina. Beleza. Na camada, digamos que anterior da íris. Tá. Geralmente também, no início dos estudos lá de genética, vocês estudaram o quê? Que as características fenotípicas, elas eram distintas e que também podiam ser facilmente separadas. Quando vocês estudaram Mendel, os experimentos de Mendel, vocês viram o quê? Que as ervilhas, elas seriam ou verdes ou amarelas, ou sementes lisas ou sementes rugosas, ou vargens infladas ou vargens lisas secas, mas vocês viram que não tinha, digamos que uma certa mistura, não tinham ervilhas que as características eram, digamos assim, misturadas, eram sempre distintas e separáveis. Beleza. Só que nem sempre isso acontece, nem todas essas características apresentam aí essa variação descontínua de separação. Muitas delas são resultados também de conjuntos de 2 ou mais pares de alelos. Tá. Então, quando 2 ou mais pares de alelos eles somam efeitos em relação a um caráter ou a uma característica, eles originam aí um padrão de variação contínua. Ocorre, digamos assim, entre aspas, que eu posso dizer, uma mistura. A gente vê aí dominância desses dois tipos, dominâncias dadas por esses dois tipos de alelos, esses dois tipos de genes. E heranças com esse padrão de variação contínua são chamadas de heranças quantitativas ou então de heranças numéricas, que geralmente elas estão relacionadas a, digamos assim, a quantidade de genes ou de pares de alelos que venham influenciar essas características graduais. Beleza. Então, dando início dando as características da herança quantitativa, eu posso dizer o seguinte, que o fenótipo dado por uma herança quantitativa ela é condicionado por 2 ou mais pares de alelos com segregação independente. Sim, segregação independente. Porém, o que acontece? Entre os alelos de um gene não há uma relação de dominância e entre diferentes alelos envolvidos não há epistasia. Beleza. Pode não haver relação de dominância, pode ser dado simplesmente por alelos recessivos. E pode também não haver epistasia, onde um gene, um alelo, ele tende a sobrepor a característica do outro. Tá ok? Eu só quero também deixar claro que esses pares de alelos, eles estão localizados em cromossomos diferentes. E que durante a divisão meiótica, eles se separam e depois eles se combinam ao acaso. E que essa combinação pode vir a gerar diferentes conjuntos de alelos em cada gameta. Beleza. Outra característica é que em cada par de alelos há um aditivo e outro indiferente. Quando eu digo há um aditivo e outro indiferente, vai sempre haver um que vai influenciar na característica e outro que pode não influenciar na característica fenotípica. Cada alelo aditivo determina o aumento da intensidade da expressão do fenótipo. O que é que eu quero dizer isso? Vamos supor que se a cor do olho ela é
relativa, ela é derivada da quantidade de melanina que é adicionada, a cada alelo aditivo, a cada alelo que determina a produção de melanina, vai haver uma intensidade da cor do olho, da expressão fenotípica. Então, cada alelo aditivo, cada alelo que está ali, ele vai influenciar na expressão dessa característica. Outra característica é que as diferentes classes fenotípicas elas estão vinculadas à presença de diferentes pares de alelos, cuja expressão pode também ser fortemente influenciada pelo ambiente. Pode ser fortemente influenciada, isso não quer dizer que todas são influenciadas pelo ambiente, tá bom? Ok. Então, dentro de exemplos de características de herança quantitativa, eu trouxe um exemplo bem prático, bem mais fácil de ser compreendido para vocês. Um dos exemplos mais clássicos é que em 1910, ele demonstrou que a herança da cor do grão de trigo ela é quantitativa. E como que ele fez isso? Ele cruzou linhagens puras de trigos de grão vermelho com linhagens puras de trigos de grão branco. Ok? E durante isso, ele pôde observar o quê? Que a geração F1 ela era composta por grãos vermelhos escuros. Desculpa, por grãos vermelhos médios. Tá? E aí, por que a gente pode... Se a gente já for pegar o que foi dito até agora, o que foi falado, e se a gente usar a linha de raciocínio, a gente consegue dizer o quê? Que todos são genes aditivos, que segregam independentes. Então, a gente tem um depósito de, digamos assim, de expressão fenotípica dada pelos genes que determinam a coloração branca e expressão fenotípicas dadas por genes que determinam a coloração vermelho escuro. E que essa junção aí saia a geração F1 com grãos de coloração vermelho médio. E aí eu chamo a atenção de vocês para observarem os alelos que formam. A gente tem azão, azinho, bezão, mezinho. E mais uma vez, então, ele fez o seguinte, ele resolveu cruzar a geração F1 entre si. Então, ele cruzou grãos vermelhos médios com grãos vermelhos médios, linhagens, né? E ele obteve o seguinte resultado. Ele obteve 1 vermelho escuro, 4 vermelhos, 6 vermelhos médios, 4 linhagens vermelhos claros e 1 branco. Então, o que foi possível perceber diante disso? Diante disso, é possível perceber o seguinte, que diante desses resultados, a cada par de alelos que se junta a alelo aditivo, que é incrementado, essa coloração do trigo, ela tende a ser mais intensa ou menos intensa, caso não tenha uma maior quantidade de grãos aditivos. Como assim? A cada um dos alelos aditivos, azão ou bezão, que se encontra ali naquela formação, naquela combinação gênica, vai adicionar algum tom de vermelho ao fenótipo, de modo que, vamos supor, aqueles que são brancos ou vermelhos mais claros, existe o que? Uma menor quantidade de alelos aditivos, azão ou bezão. Então, eu chamo vocês a atenção aqui para a tabelinha e para o que está dando, e para o resultado do cruzamento da geração F1 com a geração F1. A gente tem o quê? Um vermelho escuro. E se vocês observarem a combinação dos genes dos alelos, a gente tem azão, azão, bezão, bezão. Então, são alelos aditivos. A gente tem uma coloração mais escura. A gente tem uma coloração vermelho escuro. Já a gente tem 4 vermelhos. Vejam bem, para 4 vermelhos, a gente tem o quê? Azão, azão, bezão, bezinho. Ou azão, azinho, bezão, bezão. Da mesma forma, a gente perde aí um alelo aditivo, não é isso? Assim por diante. Nos 6 vermelhos médios, a gente perde 2 alelos aditivos. Nos 4 vermelhos claros, a gente perde 4 alelos aditivos. Ou seja, eu quero chamar a atenção aqui para essa questão de a gente perde. Não é que eles deixam de sair, mas é que eles não sobrepõem. E quem aí faz a combinação gênica já são alelos recessivos, tá ok? E a gente tem um branco onde ele não apresenta nenhum alelo aditivo dominante. Ele é composto somente por alelos recessivos em homozigose. Então, por isso que sai aí essa coloração branca. Beleza, galerinha?
Um outro exemplo é que em plantas de eucalipto, vamos supor, a altura de um indivíduo aos 7 anos varia de 12 a 20 metros de altura. Nessa espécie, a altura da planta é determinada por dois pares de alelos, Rzão, Rzinho e Pzão, Pzinho, com segregação independente. Para esse grupo de plantas, é determinado 5 classes fenotípicas e a altura média varia em torno de 16 metros. Então, a gente tem aí um gráfico e a tabela ao lado. Dentro do grupo genotípico, aqueles que apresentam todos os alelos aditivos dominantes apresentam aí a altura em maior tamanho, 20 metros. Aqueles que vão, digamos assim, perdendo ou vão sendo substituídos, não se encontra um número total de alelos aditivos, mas que já tem a interferência de alelos recessivos, essa altura ela vai diminuindo. Então, volta para o gráfico. Olha, esse quadrinho que tem em cima de cada coluna do gráfico representa a ausência ou a presença, digamos assim, do número de alelos dominantes envolvidos. Tá bom? Então, quando a gente tem 12 metros, a gente não tem nenhum alelo dominante envolvido. Então, é uma característica simplesmente dada pelos alelos recessivos. Na segunda coluna do gráfico, que tem aí a altura de 14 metros, a gente já vê o quê? Que há a presença de um alelo dominante aditivo aí. Então, esse alelo, ele influencia com quantos metros de altura? 2. Olha só, de 12 para a segunda coluna, 14 metros de altura, a presença de 1. Não é isso? Aí a gente já tem o quê? No segundo, 2 alelos aditivos, 16 metros. No terceiro, mais 3 alelos aditivos vai aumentando aí, 18 metros. E quando chega, digamos que todos os alelos envolvidos são aditivos, são dominantes, essa espécie ela atinge a altura máxima de 20 metros. Então, quando diz heranças quantitativas ou numéricas, é que essas características elas vão sendo influenciadas, intensificadas à medida que esses alelos aditivos eles vão dominantes, eles vão sendo adicionados, eles vão interferindo naquela característica daquele fenótipo. A cor dos olhos em humanos, isso é muito interessante. Ela também é um exemplo de herança quantitativa, que é determinado por 4 pares poligênicos de segregação independente. E essa cor ela é determinada, vejam a quantidade, por 9 fenótipos distintos, que partem do azul claro até o castanho escuro. E que cada cor ela é determinada pela presença aditiva de 4 diferentes genes. Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão ou Dzinho, Dzão, mas pela presença de 4 diferentes genes. Vejam bem. Então, a gente tem aqui, variando do azul claro até o castanho escuro, onde do azul claro ele vai ter o quê? A presença somente, quem vai estar determinando essa característica fenotípica, somente alelos recessivos. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho, vão estar determinando um azul claro. À medida que vai aí sendo ocorrendo a presença de alelos aditivos dominantes, essa coloração ela vai intensificando. E quanto mais aumenta a presença desses alelos aditivos dominantes, essa cor ela vai ficando mais intensa, podendo ir do azul claro até o castanho escuro. E aí eu peço para vocês observarem essa parte da tabela que explica os exemplos de genótipos. Os genes que vão determinar os alelos que vão expressar essa variação fenotípica. Tá ok? E quanto a aspectos complementares, vejam bem. Determinação do número de poligênios. Para uma característica que segue o padrão de herança quantitativa, existem expressões que são utilizadas para determinar o número de poligênios, ok? Envolvidos. Essas expressões são, geralmente, número de classes fenotípicas, que vai ser 2N mais 1, ou então a frequência do fenótipo extremo, que é 1/4 elevado ao número de genes. Tá, geralmente ao quadrado. Tá ok?
Vejam bem, nas duas expressões, N corresponde ao número de genes. Então, chamo vocês aqui, eu vou dar uma recapitulada rápida e peço depois para vocês olharem o exemplo 1 da página 6 do livro de vocês, que diz o seguinte. Em uma determinada espécie vegetal, verificou-se que o peso médio dos frutos apresenta 7 classes fenotípicas. Assim, utilizando a expressão número de classes fenotípicas 2n mais 1, tem-se que 2n mais 1 é igual a 7. Por que 7? Porque diz que determinada espécie vegetal apresenta 7 classes fenotípicas. Então, se eu sei que eu vou usar a expressão 2n mais 1 é igual a 7, logo eu sei que n é igual a 3. Não é isso? Porque 2 vezes 3 vai dar 6, 6 mais 1 vai dar igual a 7. Ou então que 2n é igual a 6. Beleza? Então, eu posso dizer que 3 genes ou três genes ou 3 pares de alelos localizados em cromossomos distintos estão envolvidos na determinação do peso de frutos. Ok? Aí depois vocês olhem os exemplos da página 6 do livro de vocês, livro 3. Outro aspecto complementar é a contribuição de cada alelo na expressão fenotípica, ou na expressão do fenótipo. Beleza. Para determinar a contribuição de cada alelo aditivo, utiliza-se a expressão, CCAA, que é a contribuição de cada alelo aditivo, é igual ao fenótipo extremo máximo menos o fenótipo extremo mínimo dividido pelo número de alelos aditivos. E aqui eu vou pedir para vocês sempre levarem em consideração a expressão 2n mais 1. Exemplo, em uma espécie de planta apresenta maior altura de 120 centímetros, enquanto as menores apresentam 60 centímetros. Sabe-se que há 7 classes fenotípicas nessa espécie. Portanto, a expressão depende da presença de 3 pares de alelos. Por que 3 pares de alelos? Nunca se esqueçam, 2n mais 1. Dessa forma, usando a expressão citada anteriormente, é possível determinar a contribuição na altura da planta por cada alelo dominante. Para vocês fazerem isso, é necessário o quê? Que seja anotado os dados. Vejam bem, as plantas maiores apresentam até 120 centímetros. As menores, 60 centímetros. Quantos pares de alelos podem expressar? 3 pares de alelos. Então, a gente tem 6 alelos aí, não é isso? Então, logo para vocês fazerem essa resolução, vocês vão ter o quê? 120 menos 60, que é o número de 120 no fenótipo extremo máximo. 60, o fenótipo extremo mínimo, então tem 120 menos 60, dividido por o número de alelos aditivos. São quantos números de alelos? São 3 pares. Se são 3 pares, logo são 6 alelos. Então, a gente tem 120 menos 60 dá igual a 60. 60 dividido por 6, a gente tem aí o quê? A contribuição de cada alelo aditivo, sendo o quê? De 10 centímetros ao fenótipo residual mínimo ao máximo, ok? Outro aspecto de herança quantitativa é o triângulo de Pascal, que é um triângulo numérico infinito, formado por binômios de Newton, no N e K, no qual N representa o número da linha horizontal e K representa o número da coluna vertical, ok? Tá, então o que eu quero chamar a atenção de vocês para esse triângulo de Pascal? Vejam bem, olha só. Através desse triângulo, é possível que vocês consigam saber qual é a proporção de fenótipos que serão expressados. No entanto, é preciso compreender como que se dá e como que vocês vão fazer essa tradução a partir desse triângulo de Pascal. Eu vou estar enviando um vídeo para vocês até o final da semana de como é que vocês conseguem fazer essa compreensão, tá bom? Mas cada linha, ela vem a representar o número de alelos envolvidos no estabelecimento de uma característica. Então, os números presentes em cada uma dessas linhas correspondem à proporção fenotípica dos descendentes de um cruzamento entre indivíduos, digamos que heterozigotos. Seria a mesma coisa de dizer o seguinte, vejam bem, a cor da pele apresenta 5 fenótipos diferentes no cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos.
Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Qual será a distribuição fenotípica? E aí, quando se trata da cor da pele, se eu digo que são 4 alelos envolvidos, vocês vão lá para a linha 4. E aí, através dessa proporção que é dada na frente, vocês conseguem traçar, a partir do cruzamento, qual essas expressões. Então, vocês teriam o quê? Sendo a cor da pele. Vocês teriam, observando, um negro, 4 mulatos escuros, 6 mulatos médios, 4 mulatos claros e um branco. Isso de acordo com a quantidade de genes ou de alelos que vão expressar essas características. Então, se eu dissesse que seriam 3 alelos, vocês iam lá para a linha 3, 5, a linha 5, mais 5 classes fenotípicas. Então, mais isso eu vou estar mostrando no vídeo para vocês direitinho, porque é necessário que vocês façam esse acompanhamento em vídeo para mostrar para vocês como que é feito a soma, como que é feito vocês conseguem determinar essas somas que dão aí 1, 4, 6, 4, 1. Por quê? Porque, tipo assim, cada número desse triângulo que está aí, ele é determinado pela soma, é igual a soma do número de cima, e juntamente com o antecessor do número de cima. Vamos lá para a linha, vamos supor 5. Vai sempre iniciar com 1, mas olha só. Na linha 5, quem é o sucessor na linha de cima? A gente tem lá no finalzinho 1 e 4. A gente começa com 1. Por que é 5? Porque 1 mais 4 da linha 4 é 5, veja bem. Qual é o número depois de 5? Por que é 10 na quinta linha? Porque 4 mais 6 da linha 4 é 10. Por que depois é 10 de novo? Porque, novamente, 6 mais 4 é igual a 10. Por que é 5 depois dos dois 10 na linha 5? Porque 4 mais 1 é igual a 5. Retorna para o 1 da linha anterior, beleza? E assim por diante, 1 na linha 6, 5 mais 1 da linha 5, 6. Aí depois 5 mais 10 da linha 5, 15 na linha 6. Depois 10 mais 10 da linha 5, 20 na linha 6. Depois 10 mais 5 da linha 5 dá igual a 15 na linha 6. Depois 1 mais 5 da linha 5, 6 na linha 6. E repete 1. E assim por diante. Mas eu vou estar mostrando um vídeo para vocês. Até o final de semana eu vou estar mandando esse vídeo e vocês confiram direitinho. A gente volta a tirar dúvidas pelo grupo, pela plataforma ou em videoconferência através da plataforma também, viu? Por hoje é só. A gente conclui esse capítulo aqui. Dúvidas pode mandar na plataforma, pode mandar no grupo do WhatsApp ou pode me chamar das diversas formas que a gente tem de fazer contato, viu, galerinha? Boa aula, bons estudos. Responda a atividade do Para Casa e responda a atividade da plataforma referente ao capítulo 8, tá ok? Beijos!